Bem pessoal, na aula de hoje vamos fazer o dimensionamento da laje central do tabuleiro da ponte. Vamos calcular a área da armadura da laje, considerando o momento negativo no apoio, o MXE, que é o momento no engaste na direção X, o momento no meio do vão na direção X, o MXM, e o momento na direção Y, MYM. Vamos considerar aqui os momentos de cálculo. Então temos aqui para o momento MXM 28,64, que é uma ponderação entre os momentos das cargas permanentes e, o momento das cargas acidentais. Esses coeficientes de ponderação são 1,3 para as cargas permanentes e 1,4 para as cargas acidentais. Mesma coisa para o momento MYM, que representa aqui o momento no meio do vão na direção Y, que vamos considerar como 14,71 kN por metro. A unidade aqui representa o momento que acontece na laje por metro de largura. No dimensionamento da laje, vamos considerar uma fatia da laje com 1 metro de largura, por isso usamos o momento em kN por metro. E por último, o momento no engaste, menos 57,8, o momento negativo, porque o apoio é compartilhado por duas lajes, tanto a laje central quanto a laje em balanço. E seria de menos 57,8 kN por metro. Então nós, na última aula, vimos como calcular os esforços de momentos fletores, considerando uma laje com apoios laterais engastados. Como é uma laje central, você tem aqui lajes em balanços nas extremidades, né? E o apoio das longarinas é compartilhado pela laje central e pela laje em balanço. Então temos aqui nos apoios das vigas das longarinas, temos aí um momento negativo, né, que seria o momento ME na direção X, né, que calculamos usando as tabelas de Rush. Para calcular a armadura responsável pela resistência à tração, nós vamos considerar a mesma tabela de flexão simples que consideramos para as longarinas, porque vamos considerar uma fatia da laje com 1 metro de largura. Então essa fatia da laje seria uma viga com BW igual a 1 metro e altura igual à sua própria espessura. Não haverá aqui a possibilidade de a laje trabalhar com uma seção tipo T, como existia essa hipótese quando dimensionamos as longarinas. A laje sempre vai ter seção retangular aqui no dimensionamento das suas armaduras. Então, na tabela de flexão simples que nós adotamos para as longarinas, calculávamos um valor de K6D, né, um parâmetro K6D que dependia aí do valor do FCK, do concreto adotado no projeto. E aqui na tabela, para o valor mais próximo desse valor calculado, nós considerávamos um valor correspondente de K3D, que nos possibilita aí o cálculo da armadura. Criamos aqui nesse slide do PowerPoint uma macro, onde por trás dos comandos existe aqui uma programação de Visual Basic que considera o cálculo dos parâmetros conforme as fórmulas vistas para o K6D e para a armadura AS. Então vamos preencher aqui os valores dos parâmetros momento de cálculo, a largura BW e a altura útil. O momento de cálculo na direção X no meio do vão é de 28,64 kN. 28,64 kN. A largura da laje consideramos como sendo 1 metro, a largura de 100 centímetros. A altura útil seria a espessura da laje descontada da distância de cobrimento das armaduras. 3 centímetros de distância de cobrimento, descontados da espessura da laje, que é de 23 centímetros, temos então 20 centímetros de altura útil. Então o valor de K6D seria de 140. Considerando na tabela de flexão simples o valor correspondente ao K6D de 140 para um FCK de 25 MPa, temos aqui que o valor está entre 141 e 121. Por segurança, vamos adotar aqui o menor desses dois limites. Vamos adotar aqui o valor de 121, que corresponderia a um K3D de 0,237. Então preenchemos o valor de K3D 0,237 e calculamos usando esta fórmula
o valor da área de aço em centímetros quadrados, que vai dar aí 3,39. Para a armadura calculada de 3,39 centímetros quadrados, buscamos aqui o valor mais próximo nessa tabela de armadura para lajes, que dá aqui o valor da área em centímetros quadrados por metro de largura. Ela associa aqui o valor da área calculada com a área correspondente ao diâmetro de uma bitola comercial com um determinado espaçamento adotado, que corresponde à área calculada desta armadura de laje. Então a armadura mais próxima a 3,38 seria a armadura de 3,5 centímetros quadrados, que corresponderia a vergalhões de 6,35 milímetros a cada 9 centímetros de espaçamento. Então poderíamos preencher aqui o valor da armadura efetiva, 3,5 centímetros quadrados, que corresponderia aí a 6,3 milímetros a cada 9 centímetros. A cada 9 centímetros de espaçamento. Para a armadura que atende ao momento MYM de 14,71 kN por metro, adotamos a mesma abordagem. Então preenchemos o valor do momento de cálculo na direção Y, 14,71, a largura da laje, uma fatia de laje com 1 metro de comprimento, que equivaleria a 100 centímetros, e a altura útil de 20 centímetros, conforme adotamos para o momento MXM. Calculamos então o parâmetro K6D e vamos na tabela de flexão simples verificar o valor do K3D correspondente. Então verificamos aqui na tabela de flexão simples o valor correspondente ao K6D calculado na tabela para o FCK de 25 MPa. 272 está entre 209 e 278, então adotamos o menor valor do K6D, que corresponde aqui a um K3D de 0,234. A opção por adotar o menor valor é porque o K3D ele tem uma variação crescente de cima para baixo. A linha de baixo, o menor valor de K6D corresponderá ao maior valor de K3D e por conseguinte o maior valor da área de armadura, que seria a favor de segurança. Então escolhemos aqui o valor de K3D de 0,234. Então o valor de K3D de 0,234 nos daria um valor de armadura, uma área de aço de 1,72 centímetros quadrados. Vamos consultar a armadura efetiva na tabela de área de armadura por metro de largura de laje. Então procuramos na tabela uma armadura de 1,72 centímetros quadrados. O valor mais próximo aqui seria de 1,75. 1,75, que corresponde aí a uma bitola de 6,3 milímetros a cada 18 centímetros de espaçamento. Então a área de aço de 1,75 centímetros quadrados, que corresponderia a uma bitola de 6,3 a cada 18 centímetros. E por último vamos calcular a armadura negativa para o momento nos apoios, no engaste na direção X, que é de menos 57,80. Então para o momento de 57,80 kN por metro, inserimos aqui o parâmetro da largura da laje, 100 centímetros, e a altura útil, 20 centímetros. Calculamos o parâmetro K6D, que deu 69. Consultamos na tabela de flexão simples o valor correspondente ao K3D. Procuramos aqui para o concreto FCK 25, o valor mais próximo de 69, daria 66,8. que corresponde a um K3D de 0,243. 0,243. A área de aço, de acordo com esta fórmula já usada, seria de 7,02 centímetros quadrados, área calculada.
Vamos na tabela de área de armadura por metro largura para lajes, valor de 7,02. Teríamos que adotar aqui a bitola de 8 milímetros, que corresponde aí a uma armadura de 7,14, que seria de bitola de 8 milímetros a cada 7 centímetros de espaçamento, que corresponderia a uma área efetiva de 7,14. 7,14, que corresponde a uma armadura de 8 milímetros a cada 7 centímetros. Calculamos as armaduras em cruz nas direções X, meio do vão e engaste, e na direção Y. Assim como as longarinas, as lajes também estão sujeitas às cargas móveis cíclicas, que podem se repetir aos milhões ao longo da vida útil da estrutura. Então vamos fazer a mesma verificação que fizemos para as longarinas. Vamos calcular a diferença entre as tensões máximas e mínimas dentro dos limites da carga de serviço e verificar se essa diferença não é maior que a tensão limite de fadiga para a armadura da laje. O momento de serviço é calculado por essa ponderação, com os momentos devido às cargas permanentes e os momentos devido às cargas acidentais. O momento devido à carga acidental é majorado por um coeficiente para lajes de 0,8, calculados o momento de serviço. Determina-se a tensão máxima para esse momento de serviço, com os valores da posição da linha neutra X e o momento de inércia no estágio 2. Com a tensão máxima no concreto, determina-se a tensão máxima no aço, através dessa expressão. Faça a mesma abordagem para o momento mínimo, que considera aí somente a atuação da carga permanente. As tensões mínimas no concreto são calculadas em função do valor do momento mínimo e logo após a tensão mínima no aço. Então a diferença entre as tensões, delta sigma S, tem que ser menor que a tensão limite de fadiga para que não haja o risco de acontecer falhas por fadiga. Então o roteiro aqui para ser seguido na armadura da laje contemplaria aí o cálculo desses parâmetros, D0, que seria uma média da altura útil da laje, considerando a armadura positiva ou negativa, se houver. O parâmetro A considera também a soma das áreas das armaduras nas camadas que existem na laje, positivo ou negativo. Calcula-se então com os parâmetros A e D0 a posição da linha neutra no estágio 2 e também o momento de inércia no estágio 2, através dessa expressão. Usando mais uma vez uma planilha com a programação do roteiro das fórmulas utilizadas para se efetuar a verificação à fadiga, vamos então fazer a verificação da armadura no meio do vão da laje, na direção X. Vamos colocar aqui os parâmetros. Momento devido à carga permanente. O momento de cálculo é de 28,64. Esse é o momento que utilizamos para fazer o dimensionamento da armadura. Mas na verificação à fadiga, nós usamos a carga de serviço. Para a carga de serviço, o valor é menor. Então vamos considerar uma ponderação do momento devido à carga permanente somado com 0,8 vezes o momento devido à carga acidental, de 17,77. O valor do momento devido à carga permanente é de 2,89. Vamos usar aqui o coeficiente de majoração de 0,8 para lajes, para o momento devido à carga acidental, que tem o valor de 17,77 na direção X. Calculamos então o momento de serviço. Preenchemos aqui os valores dos demais parâmetros. Largura da laje. Vamos pegar uma largura unitária, 1 metro, que seria 100 centímetros. Altura útil é a mesma altura utilizada no dimensionamento, 20 centímetros. A armadura calculada para o momento na direção X no meio do vão foi de 3,39.
Consideramos então uma armadura efetiva de 3,5. Essa armadura aqui que deverá ser verificada. Armadura efetiva. Então preenchemos o valor da armadura efetiva na direção X para o meio do vão. 3,5. O valor da tensão limite de fadiga, vamos considerar aqui para a armadura adotada de 6,35, o valor de 190 megapascais. Sendo que a armadura de laje é armadura sem dobra, então vamos pegar aqui o valor para bitolas de até 10 milímetros, seria o valor de 190 megapascais. 190. Os parâmetros A, D0, X e 2 vão ser todos calculados usando as fórmulas que estão apresentadas aqui do lado de cada campo, correspondendo ao parâmetro calculado. O parâmetro αe é igual a 10, que seria a relação entre os modos de elasticidade do aço e do concreto. Então, preenchidos esses valores, colocados aí na planilha, clicamos no comando calcular e ele já determina os valores dos parâmetros, a tensão no concreto e a correspondente tensão no aço, para os momentos máximos e mínimos. Então, a diferença entre as tensões no aço está dando 214,1, que é um valor superior à tensão limite de fadiga. Então temos que aumentar a área de aço. Após determinarmos o momento de serviço e o momento mínimo e calcularmos as tensões correspondentes no concreto e no aço, as diferenças entre as tensões máximas e mínimas devem ser menor que a tensão limite de fadiga. Se der maior que a tensão limite de fadiga, nós aumentamos a armadura na seguinte razão. Consideramos uma armadura nova, majorada, de acordo com a relação do valor de delta sigma S com o valor do delta FSD, que é a tensão limite de fadiga. Então majoramos a armadura, fazemos uma nova verificação. Se persistir a diferença maior que a tensão limite de fadiga, majora-se novamente até que a diferença entre as tensões no aço seja menor que a tensão limite de fadiga. Como no caso do nosso exercício aqui deu maior, o delta sigma S deu maior que a tensão limite de fadiga, vamos majorar o aço da armadura que atende ao momento no meio do vão da laje, de 3,5, de acordo com a relação entre 214,1 e 190. Calculando delta sigma S, 214,1, dividido por 190, temos que majorar a armadura em 1,127. Então vamos multiplicar esse fator de majoração pelo valor da armadura efetiva. Vamos aí considerar então uma armadura de 3,94. 3,94 centímetros quadrados corresponderia a uma armadura de 4,19 centímetros quadrados. Vamos tentar aqui uma armadura mais próxima, 3,93. Então seria uma armadura de 6,3 a cada 8 centímetros de espaçamento. 3,93. Considerando aqui a armadura efetiva de 3,93, fazemos uma nova verificação e persiste ainda o valor maior. O delta sigma S persiste dando maior que a tensão limite de fadiga. Vamos então considerar o próximo valor efetivo da tabela. Como para 3,93 não passa a verificação, vamos considerar então um espaçamento menor, de 7,5, que dá uma armadura efetiva de 4,19. Considerando então a armadura de 4,19, fazemos a verificação e a diferença entre as tensões diminui para um patamar inferior à tensão limite de fadiga. Portanto, seria essa armadura de 4,19 centímetros quadrados que vamos adotar aí para atender o momento na direção X no meio do vão. Para as armaduras MYM, que é a armadura na direção Y, e a armadura MXZ, que é a armadura de engaste no apoio na direção X, fazemos a mesma verificação à fadiga. Colocamos aqui os momentos devido à carga permanente, devido à carga acidental, calculamos o momento de serviço, consideramos aqui os mesmos parâmetros das dimensões da seção transversal da laje. A área da seção transversal seria a área correspondente aos momentos MYM ou MXZ calculados
no dimensionamento, calculamos a diferença das tensões no aço ΔσS. Se essa diferença for menor que a tensão limite de fadiga, ok, adotamos a armadura calculada no dimensionamento. Se for maior, majoramos a armadura de acordo com a relação ΔσS dividido por ΔFSD, que é a armadura, que é a tensão limite de fadiga. E fazemos uma nova verificação até que essa diferença ΔσS fique menor que a tensão limite de fadiga. Para a análise do trabalho que vocês estão fazendo, vocês podem usar as planilhas que a gente desenvolveu aqui no PowerPoint, só lembrando que para elas funcionarem você precisa estar no modo apresentação. Encerramos aqui mais uma aula. O assunto da nossa prova termina aqui. Lembrando que a nossa segunda VA está já programada para a semana que vem. A prova da segunda VA será na semana entre o dia 18 e 23 de maio. Uma boa semana de estudos a todos e até a próxima.